Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa gravação das questões do simulado de processo penal militar concurso de sargento. Vamos lá? Primeira questão. Assinale a alternativa correta sobre a polícia judiciária militar. Letra A. Trata-se de polícia preventiva. Falso. Não é polícia preventiva. Por quê? Porque ela atua após o fato, portanto é polícia repressiva. Não é polícia preventiva. Falso. Atua após a eclosão do ilícito penal verdadeiro, B verdadeiro, porque a polícia judiciária passa a atuar após a prática do fato. C, trata-se de uma polícia desenvolvida por órgão do Poder Judiciário, não é órgão do Poder Judiciário, é auxiliar do Poder Judiciário, mas não é órgão do Poder Judiciário. Os procedimentos por ela produzidos são procedimentos judiciais, não, são procedimentos administrativos, porque não é processo, tá bom? Então, a alternativa B, a correta. Uma competência da Polícia Judiciária Militar é apurar os crimes militares e civis de toda a ordem. Crime civil não é de atribuição da Polícia Judiciária Militar. Crime civil, né, é investigado pelo delegado de polícia. Então, falso. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar e pela Justiça Civil. Pela Justiça Militar, sim. Pela Justiça Civil, não. Tá bom? Então, falso. Prestar aos órgãos e aos juízes da Justiça do Trabalho as informações necessárias. Pode parar. Não é prestar informações para juiz do trabalho, mas sim juiz, Justiça Militar. Então, falso. D. Expedir mandados de prisão. Polícia Judiciária não expede mandado de prisão, solicita a prisão, representa e não expede, né? Encaminhar o inquérito policial militar quando não houver prova cabal da materialidade ou indícios suficientes de autoria, para que o Ministério Público Militar solicite o arquivamento dos autos perante o juízo verdadeiro. O encarregado do IPM termina, então, já que ele não achou materialidade ou indícios de autoria, fecha o IPM, manda tudo para a Justiça manda para o Ministério Público, e o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz arquiva a alternativa E. 3. À luz do Código de Processo Penal Militar, indica a alternativa correta. As atribuições de Polícia Judiciária Militar são indelegáveis aos oficiais da reserva remunerada. Falso, porque o oficial da reserva remunerada pode ser convocado para ser presidente de inquérito policial militar. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Verdadeiro, você é um capitão, eu sou capitão, você é mais antigo que eu sou aposentado, eu estou na inatividade. Você pode me investigar? Pode. Ah, mas eu fui promovido primeiro que você. Dane-se. O inativo perde a antiguidade, ele não perde o posto, perde a antiguidade. Portanto, a alternativa B correta. Vamos ver a C? Porque está errada. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, independentemente da antiguidade. Falso, porque tem que respeitar a antiguidade. O major pode investigar o major? Sim, desde que o encarregado seja mais antigo. É atribuição da Polícia Judiciária Militar determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Pode parar negativo, quem instaura o incidente é o juiz. A Polícia Judiciária vai representar, vai solicitar. O sujeito está doido, está apresentando deficiência mental, não pode o encarregado do IPM, ele mesmo decretar melhor instaurar o incidente. A Justiça Militar Estadual detém competência para processar e julgar policiais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros e civil. Falso. Civil não pode ser processado na Justiça Militar, pode até ser processado na Justiça da União, Justiça Militar da União, né? 4. Sobre a Polícia Judiciária Militar e o inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. O inquérito é iniciado mediante portaria por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Falso. Superior Tribunal de Justiça não tem ingerência, né, na Justiça Militar, no sentido de mandar instaurar inquérito. O CPPM fala Superior Tribunal Militar, pode mandar instaurar inquérito policial militar. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria verdadeira. A Polícia Judiciária Militar, cabe a ela investigar os crimes militares e os
Crime militar é aquele previsto no Código Penal Militar ou em outra lei, desde que seja um crime militar. Ou seja, praticado em serviço ou em razão de serviço, tá? Para verificar a possibilidade, então, verdadeira letra B, vamos ver a C? Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, verdadeira até aqui, ainda que ela atente contra a hierarquia ou a disciplina militar, falso. Reprodução simulada não pode atentar contra a hierarquia ou a disciplina, não pode ferir a moralidade, não pode ofender a ordem pública. O inquérito é sigiloso e seu encarregado não pode permitir que dele tome conhecimento o advogado indiciado. Falso. Não tem sigilo para o advogado do investigado sobre as provas já documentadas. A autoridade militar poderá mandar arquivar autos do inquérito, não pode, quem arquiva é só o juiz, tá bom? Sobre o inquérito policial militar, é incorreto afirmar. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que nos termos legais configura crime militar e de sua autoria, verdadeira até aqui. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é administrar elementos necessários à propositura da ação penal, verdadeira. Esta alternativa, nós estamos procurando a incorreta. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos. Verdadeiro, escrivão cabe ao encarregado designar, a menos que tenha sido designado na portaria pela autoridade delegante. Então, verdadeiro, nós queremos a falsa. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais, é verdade, até 60 dias, falso, até 30 dias, prorrogável por mais 20, então falso, lembra disso? D. Será encarregado do inquérito sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, verdadeiro. Em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sê-lo-á sempre que possível oficial superior, atendida em cada caso a sua hierarquia, se oficial ou indiciado, verdadeiro. Nós queremos a falsa é a alternativa C, tá bom? E aí, em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar ao procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência. Verdadeiro, o CPPM fala o seguinte, que o encarregado pode solicitar a ajuda de um promotor de justiça. Ele solicita isso a quem? Ao chefe do promotor, que é o procurador-geral de justiça. 6. De acordo com o decreto número tal, que é o decreto 1002, é o CPP, no que tange ao IPM, é correto afirmar que, em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar ao juiz a indicação de um procurador que lhe dê assistência. Falso. O encarregado pode solicitar a ajuda de um promotor, mas ele não faz esse pedido ao juiz, faz ao procurador de justiça, procurador-geral de justiça. Falso. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso, certo? Ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, certo? Contados ambos os prazos a partir da data em que se instaurar o inquérito. Falso, falso. É verdade, o prazo é 20 para preso, 40 para solto, mas a contagem é diferente. Para o preso, começa a contar a partir da prisão e não da instauração. Para o solto, sim, a partir da data que se instaurou. Para o preso, da data que fitou a prisão. Tá bom? Então, falso. O inquérito pode ser iniciado mediante portaria? Sim. A requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente? Sim. Ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão cabe à justiça militar? Verdadeiro. O ofendido sofreu uma tortura, vai lá, procura o comandante, faz uma reclamação, o comandante vai instaurar inquérito policial. Pode? Pode. Os autos do inquérito serão
remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal, verdadeiro, mantendo-se na posse do encarregado os instrumentos desta e os objetos que interessam à sua prova, falso. Está dizendo que, por exemplo, num caso de homicídio, manda o inquérito concluído e a arma fica no quartel. Não, manda tudo para a justiça. Quando ele fala circunscrição, está dizendo justiça militar. Tá? Errado. A autoridade militar poderá mandar arquivar autos de inquérito, falso. Quem arquiva é só o juiz. De acordo com o Código de Processo Penal Militar e com relação ao IPM, assinar a alternativa correta. O inquérito policial militar deverá terminar dentro de 20 dias, quando o indiciado estiver solto. Falso. 20 dias para preso e solto 40 dias. A autoridade militar só poderá mandar arquivar autos de inquérito. A autoridade militar não pode arquivar auto de inquérito, só o juiz. Nos crimes contra a honra, ainda que decorrem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, o inquérito policial militar não poderá ser dispensado. Falso. Tá? Em crime contra a honra, não precisa ter inquérito policial militar. Imagina que alguém usou um jornal para caluniar você. Não precisa de inquérito, basta pegar, o Ministério Público pode usar o jornal, tá bom? Então, o inquérito policial é dispensável. O arquivamento de inquérito não obsta à instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvado o caso de coisa julgado e os casos de extinção de punibilidade. Verdadeiro. Ora, arquivou o inquérito por falta de provas, falta de base, se surgiu nova prova, pode desarquivar? Pode, exceto se arquivou pelo fato de ser atípico, que aí faz coisa julgada, exceto se prescreveu, tá bom? Então, verdadeira, alternativa D. E aí? Quando concluídos os autos do inquérito policial militar, deverão ser remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, sim, onde ocorreu a infração penal, sim. Contudo, os instrumentos desta, assim como todos os objetos apreendidos, deverão permanecer em poder do encarregado falso. O encarregado não fica nada, manda tudo para a justiça. Em relação ao IPM, é correto afirmar que são definitivas as provas? Não. Não tem prova definitiva, são instrutórias as provas periciais, não definitivas, tá bom? Deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver solto? Não, solto 40 dias. Possui caráter sigiloso, sendo vedado o acesso do advogado? Falso, o advogado tem acesso, não tem sigilo. O encarregado poderá ter assistência de um membro do MP? Pode, ele solicita ao procurador-geral. Verdadeiro. Ao encarregado é vedada a representação a fim de que seja decretada a prisão preventiva do indiciado? Falso. O encarregado pode pedir a prisão preventiva, tá certo? Então não é vedado. Analise os casos abaixo, colocando entre parênteses V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá então? Vamos lá. O primeiro sargento do Exército Brasileiro, fulano, praça estável, faltou à formatura matinal de sua organização militar no dia 23 de abril de 2012 e não mais retornou até a data de hoje. Segundo a contagem do Código de Processo Penal Militar, passou à condição de desertor a partir da meia-noite, 0h, do dia 1º de maio. Vamos ver? Olha só, ele faltou no dia 23 de abril, então 23 foi o dia da falta. Espera o cara chegar até o dia 24. Esse período aqui não conta para fins de deserção. Começa então o seguinte, a partir da 0h, começa a contar o prazo. Então, ó, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0h aqui, tá? Ó. Aqui começou, aqui deu o primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o desertor, ele passa nessa condição de desertor a partir do 8º dia, mais de 8 dias. 23 de quê? 23 de abril, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Primeiro, dia 2, ó. Dia 2 de maio. Dia 2 de maio. Cadê? Dia 2 de maio. Passa na condição de desertor. E não no dia 1º, então falso, tá bom? Falso aqui.
Tá? Você pode fazer a contagem dessa forma, exclui, o dia da falta não conta. Por que não conta? Porque espera o cara chegar até meia-noite desse dia. Não apareceu, começa a contagem. Só que eu não vou contar um aqui, pô. Aqui completa um, por isso que eu faço 1, 2, tá bom? Então a primeira é falso. Vamos ver aqui a outra. O segundo tenente Beltrano, oficial temporário do Exército Brasileiro, desertou. Deve ser excluído do serviço ativo até que se apareça ou seja capturado. Falso. Oficial não é excluído quando ele vira desertor. Ele é agregado, tá bom? Então, falso. Um soldado do efetivo variável, portanto, ele é recruta, EV, né? Recruta, não tem estabilidade. Um soldado efetivo variável, praça sem estabilidade, desertou em fevereiro de 2012 e foram tomadas providências legais. Em maio de 2012, foi capturado e submetido à inspeção de saúde e julgado apto para o serviço militar. Deverá ser, em seguida, ser procedida a sua reversão. Falso. Não é reversão, é inclusão. Por quê? O sem estabilidade, ele é excluído quando desertor. Quando ele foi encontrado, ele é reincluído. Passa por inspeção de saúde, é reincluído. Então, falso aqui. Temos falso, falso, falso. Tem mais aqui? Vamos ver. Então, 3 falsos. V. Letra A não é, letra B não é, letra C não é, letra D não é. Então, a resposta correta aqui, falso, 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 falso. Tá bom? Um militar, praça que se encontrava prestando o serviço militar inicial, obrigatório, portanto, sem estabilidade, resolveu cometer o crime de deserção, 187 do CP-M. Uma vez consumado o delito, que medida administrativa a organização militar deverá adotar com SPEC no Código de Processo Penal? Ou praça sem estabilidade, ele é revertido? Não, esse aqui é para quem tem estabilidade. Ele é reintegrado? Não. Tá certo? Reintegrado só depois que ele for capturado. Aqui não está falando que ele foi capturado. Ele é exonerado? Não. Tá certo? Ele não é servidor civil para ser exonerado. E exclusão do serviço ativo, isso. O militar sem estabilidade que se tornou desertor, ele é excluído. Quando ele for capturado, ele será reincluído, tá? Reincluído, e não reintegrado, na verdade. Demissão de serviço público, não. Então, alternativa D, tá bom? Com relação ao processo especial de deserção, previsto no CPPM, assinala a alternativa correta. Em caso de deserção especial, a lavratura do termo será precedida de inventário. Falso. Deserção especial, pessoal, é quando o militar está escalado, ele é tripulante, por exemplo, de voo, vai sair uma aeronave, ele tem que sair, ele trabalha no Seopaer, trabalha no grupo aéreo, por exemplo. Tá? Ele está escalado para ir fazer uma missão lá numa cidade do interior. Simplesmente, não, ele tem que sair 6 horas da manhã do aeroporto, ele não comparece. Meu irmãozinho, é deserção. Essa é a deserção especial. E a deserção especial não precisa de mais de 8 dias. É não comparecer no horário determinado para embarcar no avião ou no navio. Tá certo? Essa deserção não precisa de inventário. Tá? Não precisa de inventário. Tá bom? Inventariar os bens. O termo de deserção tem caráter de instrução provisória e se destina a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, mas não sujeita o desertor desde logo à prisão. Falso. O termo de deserção, que ocorre depois do 8º dia, serve para substituir o inquérito policial militar, portanto, que é uma instrução provisória. Instrução provisória de quê? Para caracterizar as provas. E também, a partir do termo de deserção, o sujeito está sujeito à prisão, tá bom? Então, falso. Porque ele fala, mas não sujeito o desertor à prisão. Sujeito sim. O desertor que não for julgado dentro de 90 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Falso.
O processo de deserção não é 90 dias, tá bom? 60 dias. Se ele não for julgado em 60 dias, aí sim coloca em liberdade. Então, falso. O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação, ao se apresentar ou ser capturado, até a decisão transitada e julgado verdadeiro, oficial, não interessa se ele é temporário ou de carreira. Né, no caso do Exército, já que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, não tem oficial temporário. Exército tem. Não interessa. Oficial, ele não é excluído quando vira desertor. Ele é agregado, tá bom? Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, praça especial sabemos que aspira, né? Será ele imediatamente agregado. Praça especial ou sem estabilidade não é agregado, é excluído, tá bom? Então, falso. 12. Um aspirante oficial, com menos de 3 anos de efetivo serviço, consumou o crime de deserção, após ausentar-se sem licença da autoridade competente por mais de 8 dias no quartel, do qual estava servindo. Considerando a situação hipotética acima descrita e as disposições do CPPM, marca a alternativa correta. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que aspirante, ele não tem estabilidade, tá bom? Então, vamos lá. Sendo capturado, deverá ser submetido à inspeção de saúde e verificado a incapacidade definitiva. Será isento de reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados após pronunciamento do representante do Ministério Público verdadeiro. O aspirante, que é uma praça sem estabilidade, tá certo? Ele é excluído quando vira desertor. Encontrou, passa-se por inspeção de saúde. Foi julgado apto, ele é reincluído, tá certo? Se não foi julgado apto, ele está doente, não pode ser reincluído, ele está isento da reinclusão e também não pode responder a processo, então, verdadeiro. Consumada a deserção, o aspirante a oficial será agregado. Não, tá certo? Ele não é agregado porque ele não tem estabilidade. A contagem dos dias de ausência para o efeito da lavratura do termo de deserção inicia-se a 0 hora do dia em que for verificada a falta injustificada. Não. Inicia-se a 0 horas após o dia da falta. A falta foi no dia 1º. Espera até a 0 hora do dia 2. A partir daqui começa, então, contar o prazo. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia, 8º dia. Ele tem até a 0 hora do 8º dia para apresentar. Do 8º para o 9º dia, então, mais de 8 dias, ele vira desertor, tá bom? Sendo o aspirante oficial capturado ou se apresentado voluntariamente, independentemente de inspeção de saúde, serão encaminhados os autos em 5 dias para oferecimento da denúncia. Pode parar. Encontrou o aspirante desertor ou praça, né? Desertor sem estabilidade, ele passa para a inspeção de saúde e só depois manda para a Justiça Militar o resultado da inspeção, tá bom? Vamos ver a 13, a penúltima, a antepenúltima. Segundo o CPPM, em relação à competência da Polícia Judiciária, informe ou se verdadeiro V, falso F. Então, vamos lá. Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitados. Verdadeiro. Cabe à Polícia Judiciária Militar auxiliar a Justiça Militar e o Ministério Público, tá bom? Cabe a ela cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. Verdadeiro, verdadeiro. Requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. Verdadeiro. Requisitar para a Polícia Civil, sim. Agora, se fosse autoridade civil, sem o nome polícia, aí seria solicitar. Requisitar a Polícia Civil, requisitar as repartições técnicas, as perícias, os exames. Verdadeiro. Apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, sua autoria. Verdadeiro. Requisitar das autoridades civis, falso. Das autoridades civis não requisita, solicita. Então, falso. Então, ficou VVVVF. Onde que está VVVVF? Aqui, alternativa E, VVVVF. Tá bom? Penúltima.
Quanto à deserção e insubmissão, de acordo com as previsões expressas pelo CPPM, assinar a alternativa correta. O senhor sabe que insubmisso é aquele sujeito que foi selecionado para servir às Forças Armadas e não compareceu no dia designado para apresentação. Tá bom? Ele vira insubmisso. Ele não é militar ainda. Ele foi selecionado, não fez ainda a incorporação. Porque se ele incorporou aí, e ele se afasta por mais de 8 dias, ele deixa de ser insubmisso para ser desertor. Insubmisso, vamos lá. Se a deserção, ou deserção. Se a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade for consumada, será ela agregada? Não. Será ela excluída. E depois, quando encontrada, passa para a inspeção de saúde e será reincluída. Então, falso aqui. Falso, letra A. O oficial desertor será imediatamente excluído. O oficial não é excluído, ele é agregado. O insubmisso, que não for julgado no prazo de 30 dias, a contar do dia da respectiva apresentação voluntária ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em liberdade. Não, 60 dias e não 30 dias. A legislação proíbe a concessão de menagem ao insubmisso. Falso. Menagem é a determinação para que o sujeito permaneça em quartel. O insubmisso, quando ele é capturado, obrigatoriamente ele fica no quartel. Então não é verdade. É imposto a ele. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando-se, desde logo, o desertor à prisão verdadeiro, tá bom? Termo de deserção é um documento que o comandante manda um oficial fazer, assina, 2 testemunhas vai assinar, e além do comandante e oficial que fez, tá certo? Esse termo ele caracteriza a deserção, esse termo sujeito à prisão, a partir daí ele pode ser preso a qualquer momento. Última questão. A respeito do CPPM, inquérito policial militar, do exercício da Polícia Judiciária Militar e do exercício da ação penal militar, considerando disposições do CPPM, assinar a alternativa correta. A legislação de processo penal comum não pode ser aplicada aos casos omissos do CPPM. Falso. O Código de Processo Penal Comum, no que o CPPM for falho, ele será aplicado. Então, ele aplica-se subsidiariamente. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares, sim, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar de sua autoria verdadeira. A designação de escrivão para o inquérito caberá somente ao respectivo encarregado. Falso. Ao encarregado ou à autoridade que determinou a instauração por delegação. Caso o inquérito policial militar conclua pela inexistência de crime, a autoridade militar poderá mandar arquivar os autos. Não, quem arquiva é só o juiz. A ação penal militar é sempre condicionada. Falso, é incondicionada, não depende da vontade da vítima. Tá bom? Então, verdadeira alternativa B. Senhores, então, está aí a correção do nosso simulado, tá bom? Forte abraço, tá ok? Clique lá.